Bom, gente, a gente acabou de fazer aquela modelagem das esquadrias principais, agora a gente vai passar para os outros tipos de esquadrias aqui. Nós vamos fazer essas dos quartos e dos banheiros que a gente vai ter aqui. Vai ser uma esquadria de correia, e a do banheiro também vai ser um maximal. Para fazer isso, a gente vai precisar ajustar aqui essa parte das janelas, colocar os peitoris e tal. E também vamos ter que abrir aqui os vazios das janelas do banheiro que não vieram junto com a gente. Então, a primeira coisa a fazer, eu sugeri que a gente tire esse volume daqui um pouco, para que a gente possa ver melhor ali dentro. Aproveitar que ele está como grupo, né? Então vamos chegar para lá. Eu vou chegar 25 metros, porque eu sei que depois é só voltar com ele para cá. Primeiro, eu preciso criar os peitoris aqui, na parte dos quartos e do escritório. Como é que eu vejo o que é isso? Aqui na planta a gente tem essa referência. Eu vou fazer esse peitoril também com 1,10, vou colocar os dois com 1,10 e um vão de 1 metro também aqui pra gente. Então eu vou até deixar essas duas janelas aqui para ficar um pouco mais, para não atrapalhar a gente ver. Eu vou fazer esse peitoril exatamente como eu fiz o das portas. Então eu vou entrar aqui no grupo das paredes, eu estou no grupo das paredes, eu tenho aqui a referência do peitoril e vou subir com essa aresta 1,10 m. Não apareceu, né? Como vocês já sabem, é só eu digitar de novo, 1,1 Enter, e ele vai aparecer ali. Com isso eu consigo fechar esse peitoril aqui. E agora eu vou subir aqui e criar um vão. Eu poderia fazer como eu fiz na porta, né? Como eu acabei de fazer ali também, eu só subir aqui 1 metro e depois dar o push-pull. Mas eu vou aproveitar para ensinar vocês uma outra coisa, que é o seguinte, olha. Eu tenho aqui a base do peitoril. Se eu der um push-pull nesse peitoril, eu simplesmente levo esse plano lá para cima. Mas tem uma funcionalidade aqui, a mesma que a gente teve lá no mover, que se a gente aperta o Ctrl ele duplica. Aqui no push-pull isso também funciona. Se eu tenho aqui a base, dei o push-pull, ele vai simplesmente trabalhando com aquele plano. Só que se eu apertar o Ctrl, o que acontece é isso aqui. Ele mantém o plano original e sobe com uma cópia, um novo volume, a partir daquele que ele tinha originalmente. Então o que eu estou fazendo aqui é basicamente o seguinte. Eu usei o push-pull, apertei o Ctrl, cliquei na base da janela. Vou dar um push-pull de 1 metro, e aí eu já fico aqui, inclusive, com a borda da janela desenhada. E agora eu vou fazer a mesma coisa. Push-pull, com Ctrl e trouxe aqui em cima. Por que eu fiz isso? Poderia ter sido feito de outro jeito, não tem problema, mas para a gente ver isso aqui. Eu já fiquei com a janela desenhada, então eu posso dar um push-pull aqui e criar o vazio da minha janela. E agora é só lembrar de apagar essas linhas que estão sobrando aqui no meu 3D. Então, o que eu fiz foi usar o push-pull com o Ctrl nesse caso. Aqui, eu também tenho a mesma coisa acontecendo. Eu vou ter que criar o peitoril, vou subir a parede e tal. Eu não tenho uma referência aqui muito bem para poder saber onde é que está essa parede. Eu aqui tenho, né, na planta, então o que eu vou fazer? Simplesmente puxar as paredes para cá. Eu lembro que eu coloquei 30 metros, né? Deixei lá as esquadrias mesmo, não tem problema, daqui a pouco eu vou voltar com isso para lá, então é bom a gente lembrar dessa possibilidade de levar as coisas para um lado, levar para o outro, descolar para um lado, descolar para o outro, para poder depois voltar ao normal. Então aqui o que eu fiz foi trazer as paredes para cá, para que eu tenha essa referência. Como eu movi um valor específico naquela hora, eu movi 30 metros, eu simplesmente voltei para cá 30 e eu já sei que está no lugar exato. Aqui então o que eu vou fazer vai ser a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui nessa outra janela. Eu vou entrar no grupo das paredes ali. Nesse caso aqui eu já vou fazer tudo com aquele esquema do Ctrl, o push-pull com o Ctrl. Eu vou fazer um retângulo aqui embaixo, do tamanho do meu peitoril,
vou dar um push-pull, e agora eu não vou nem digitar, eu vou pegar a referência aqui do lado, essa janela já tem a altura certa, então vim aqui, cliquei. Peguei aqui, apertei o Ctrl para dar o push-pull e peguei a altura aqui do lado. Cliquei. Vou fazer a mesma coisa, push-pull com Ctrl e peguei aqui a altura. Com isso, ó, só vou fazer aqui o buraco. Sobrou uma linha aqui, mas é só apagar. Então com isso a gente fecha essa parte dessas janelas. Uma outra coisa que a gente precisa, limpar as linhas, né, que sobraram em alguns lugares. E para fechar, a gente precisa das janelas dos banheiros. Eu vou tirar a planta aqui um pouquinho para a gente ter certeza de onde ele está. Vou chegar para lá só 1 metro, para a gente ver. A janela do banheiro está aqui exatamente entre a parede e o início do box. E nesse banheiro aqui ela está pegando no banheiro inteiro. Então o que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte, ó, vamos voltar aqui, para a gente ter como referência, e eu vou de novo entrar no grupo das paredes, né? E eu vou criar algumas referências aqui. Eu lembro que, nesse caso desse banheiro, a janela vai dessa parede até o box. Qual a altura para uma janela de banheiro? Dela seria 1,60 pelo menos. Só que aqui, como ela está ela está junto com o espelho, eu vou colocar até mais alto um pouco. Eu vou colocar aqui com 2,10 de altura. 2,1, Enter. E já está aqui a base. E eu vou colocar essa janela com 50 centímetros. Assim. Então o que eu fiz aqui foi a mesma coisa que eu fiz lá com as portas e o que eu fiz com algumas esquadrias. Eu tinha uma referência aqui, eu peguei a base, criei uma cópia dele, mover com Ctrl e digitei aqui 2,10. Depois disso eu peguei a mesma aresta, mover com Ctrl, sempre travando no eixo azul, e aqui eu coloquei 50 centímetros. Agora, basta eu dar um push-pull aqui, que eu já crio o vazio do meu banheiro. Vou usar a borracha para apagar o que sobrou. Falta esse banheiro aqui. Nesse banheiro, eu já tenho aqui a aresta de base, né? Eu lembro que ele vai de uma porta, de uma parede a outra. Então, simplesmente estou pegando essa linha, eu vou dar um mover com o Ctrl e eu vou digitar a altura aqui. Vou colocar a altura igual da outra janela, só para elas ficarem alinhadas. Então, eu vou buscar a referência lá do outro lado. Peguei a aresta de base, Ctrl, travei no eixo azul. E busquei a referência lá da janela do outro banheiro. E agora eu vou duplicar essa aresta também. Vou dar um push-pull. Bom, push-pull não. Vou mover com Ctrl e vou pegar a referência lá da outra janela. E agora é só eu dar um push-pull aqui para criar o vazio do banheiro do outro lado. Então, nesse caso, a única coisa que eu vou dar uma conferida é que eu vi que tinha uma linha sobrando aqui, estou apagando essa linha. Com isso, eu já criei aqui, ó, todos os vãos das janelas. Então, eu posso voltar com meu desenho das paredes aqui para o lugar que ele estava, 30 metros aqui. Já está no lugar exato. Se eu quiser, eu posso inclusive voltar com isso aqui, mas eu vou esperar um pouquinho. Vou fazer essas outras janelas aqui, depois eu volto. Não tem por que voltar com ela agora, não. Então, as janelas que a gente vai fazer aqui vão ser exatamente essas. Primeiro, essas maiores, elas vão ser o requadro e as duas folhas. Mais ou menos o que a gente já fez naquele outro desenho. Olha só, vou chegar nesse aqui, peguei a janela do quarto e vou fazer o requadro, exatamente como o outro. Retângulo, aí eu vou dar offset de 2 centímetros e deletei o centro. Vou dar um push-pull nessa figura aqui, só que eu vou dar um push-pull até a parte de dentro da parede. Depois que eu fiz isso, transformei isso aqui em um grupo. Vou chegar para fora para a gente ver melhor. Cheguei para cá, e aí eu vou começar a desenhar as folhas aqui dentro.
Eu poderia fazer a mesma coisa que eu fiz lá, fazer o retângulo inteiro, dividir em duas, tal, mas eu vou simplesmente já pegar metade de uma vez. Eu comecei um retângulo aqui, em vez de eu começar o retângulo pela aresta ali, por aquele vértice específico, eu vou pegar aqui no meio. A partir do momento que eu começo a passar o mouse aqui nessa linha, chega algum momento que ele vai me dizer que está no ponto médio. Desculpa. E aí daqui eu vou fazer o meu retângulo até o limite interno do requadro. Então eu fiquei com esse retângulo aqui, foi isso aqui que eu fiz agora, do ponto médio até aqui em cima. Vou dar um offset de 3, como eu fiz no outro. Vou deletar esse meio e vou dar um push-pull de 3 também para dentro. Agora eu vou transformar isso aqui em grupo. O vidro, eu vou fazer exatamente como o outro. Fiz o retângulo aqui no meio, vou dar um push-pull para dentro de 1 centímetro, vou transformar isso aqui em grupo e vou mover para dentro 1 centímetro. Então agora eu fiquei com o requadro, a esquadria e o vidro. Vou chegar esse vidro com a esquadria para dentro também 7 centímetros, como eu fiz lá no outro, 0,07. E aí aqui agora ele já está numa posição interessante. Vou pintar isso aqui de vidro, né, para ficar mais interessante. E agora eu vou criar uma cópia aqui do lado. Só que, ó, peguei a esquadria, estou segurando o Ctrl para poder somar na seleção, né? Então agora eu estou com o vidro e a esquadria selecionados, e eu vou mover isso aqui com o Ctrl, vou pegar bem nesse vértice aqui. Então eu estou movendo, apertei o Ctrl, criei uma cópia. E vou colocar no ponto que ele vai estar aqui do lado. Como essa janela é de correr, eu não vou colocar exatamente aqui, porque eu vou impedir que elas corram uma do lado da outra. Então eu vou colocar um pouco mais para dentro. Em vez de colocar alinhado, eu vou colocar nesse vértice de dentro. Com isso eu conseguiria fazer o caso da janela ser de correr ou não aqui mais facilmente. E aí, nesse caso, eu vou pegar isso tudo e vou fazer um grupo. Mover de volta para o lugar e eu vou criar uma cópia dele aqui nessa janela do escritório. E nesse caso eu vou usar um scale para aumentar, exatamente como foi feito no outro vídeo. Se tiver com alguma dúvida do scale, eu comento ele um pouco melhor no vídeo anterior. Então aqui eu tenho as duas janelas. No caso dos banheiros, eu vou fazer a mesma coisa. Como elas são muito próximas, muito parecidas, eu vou pegar essa janela, mover com Ctrl, e vou colocar lá no banheiro. Ela está totalmente diferente do que deveria ser. Então eu vou chegar para frente um pouquinho, só para que vocês vejam melhor. Se vocês quiserem fazer lá no lugar dentro da parede, não tem problema nenhum. Aqui é só para facilitar a visualização. Então, entrei aqui, até chegar na edição do requadro, fiz um retângulo de seleção e peguei essas duas faces aqui, ó, a face externa e a face interna do requadro. Mover, travei no eixo vermelho e peguei a referência lá atrás, na parede, para saber o tamanho que ela tem. E vou fazer a mesma coisa com a parte de baixo. Selecionei as duas faces, peguei aqui embaixo, travei no eixo azul agora e busquei a referência lá atrás na parede. Agora eu já sei que o meu requadro está do tamanho correto. E eu vou fazer a mesma coisa com a esquadria. Desculpa. Peguei o scale e vou acertar aqui o tamanho. Se você estiver achando que ficou muito diferente, muito desproporcional, você pode fazer com essa parte das esquadrias a mesma coisa que eu fiz com o requadro. Eu vou desfazer aqui, eu vou tirar esse e eu vou fazer o esquema do requadro. Eu entrei na esquadria, vou fazer a caixa de seleção aqui embaixo para pegar só as duas faces ali de baixo, travei no eixo azul e trouxe aqui para cima. Vou pegar as faces aqui do lado direito, mover, peguei aqui e vou levar isso aqui até onde? Como é que eu sei onde está o meio
desse requadro. Eu vou pegar aqui embaixo, eu vou passando nessa aresta aqui, até que chegue na informação de que está ali no ponto médio daquela aresta. Aí agora eu já tenho essa referência aqui para essa esquadria, sair do grupo, e aí agora eu vou tentar mexer no vidro. Então eu vou clicar até chegar no vidro, e aí eu vou dar o push-pull aqui do lado, até chegar lá no vidro, e eu push-pull aqui embaixo, até chegar lá no lugar que ele tem que estar. Depois que eu fiz isso, eu vou sair do grupo e vou pegar essas duas partes aqui para colocar aqui e fazer a minha janela de banheiro, que eu já posso voltar com ela para o lugar e criar uma cópia para trazer para esse outro banheiro. E nesse caso apertei o S para dar o scale e peguei aqui nesse cubinho do meio para aumentar e fazer a esquadrilha. Com isso eu já praticamente finalizei, eu não tenho mais dessas esquadrias específicas aqui. A única coisa que eu tenho são as portas e aquelas esquadrias de correia aqui, aquelas portas de correia aqui da frente, que são maiores um pouco. Para fazer as portas, as portas comuns aqui, é muito simples. Eu vou pegar e vou fazer um retângulo aqui. Então, tem um retângulo ali exatamente do tamanho do vão da porta. Aqui, o requadro, quando a gente fez lá na janela, eu dei o offset em todas as arestas. Então é como se eu fizesse isso aqui. Só que aqui eu não quero fazer isso. Eu quero deixar a passagem aqui embaixo. Então, antes de fazer o offset, eu vou selecionar as arestas que eu quero que o offset seja aplicado. Então, na verdade, vou chegar para frente aqui um pouquinho para vocês verem melhor. Tirei aqui, 1 metro e tal. Então, ó, se eu aplicasse o offset normalmente, eu faria isso. Traria ele inteiro para cá, ficaria um retângulo ali com sobras em todos os lados. Eu quero deixar a parte de baixo sem essa sobra, porque eu quero fazer só a moldura aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu quero dar offset nessa aresta e nessa aresta. Você se lembra que para somar na seleção é só eu segurar o Ctrl e clicar no elemento que eu quero adicionar. Se eu quiser desselecionar, Ctrl e Shift juntos, e eu posso tirar da seleção o que eu quiser. Então, ó, selecionei essa aresta na vertical, essa horizontal do topo e essa aqui a vertical do outro lado. Na hora que eu der o offset, esse offset vai puxar só as arestas que eu escolhi. Então aqui eu vou dar um offset de 3 centímetros e eu vou ficar com o batente da porta praticamente pronto. Vou deletar essa aresta de baixo, que aí eu fico exclusivamente com o batente da porta. Eu já posso fazer um grupo aqui de uma vez, botão direito, criar grupo, e eu vou levar isso aqui lá para o lugar dele, trazendo, coloquei no lugar dele. A única coisa que eu preciso fazer agora é entrar no grupo para poder dar um push-pull nesse batente, ó, e até onde ele vai? Até o limite da parede. Então aqui está o batente da porta para esse nível inicial de projeto. O que falta agora eu fazer é exatamente a porta. Se eu quiser, eu posso vir aqui, fazer o desenho aqui, eu não tem problema algum. Ou então eu posso chegar aqui, pela parte de dentro, e fazer o retângulo aqui. Fiz o retângulo ali, ó, desde o início do batente até o finalzinho da porta. Vou dar um push-pull para lá, de 3 centímetros também, porque aí, vou fazer o grupo aqui. Que aí eu fico com a porta aqui colocada. Se eu quiser, eu posso abrir, né? Usei o rotate, cliquei ali no eixo de referência, peguei a porta, vou rotacionar e digitei aqui 90, porque eu quero que ele abra 90. Eu vou transformar esses dois elementos num grupo, ó, a porta e o batente, botão direito, criei grupo. Porque agora eu vou simplesmente levar essa porta para os outros
Lembra que se você criou a porta como componente, o que você fizer em uma, você vai fazer em todas. Então, se você abrir uma, você vai abrir todas. 90. Então, a partir daqui, eu vou pegar essa porta, vou duplicar para lá também. Eu só estou movendo com Ctrl, né, e colocando ali do outro lado. Tem uma vantagem aqui no Sketch. Deixa eu só colocar essas outras duas portas aqui. Tem uma porta aqui. E aí eu vou rotacionar, né? Rotate, direcionei, peguei outro ponto, coloquei aqui. E aí tem essa outra porta que eu vou levar para lá também. Vocês viram aqui que essa porta está espelhada, né? Eu não quero que ela abra para fora, eu quero que ela abra para dentro, essa aqui também, mas aí o que a gente vai fazer vai ser o seguinte, eu quero espelhar essa porta. No SketchUp a gente tem essa ferramenta que é o seguinte, cliquei na porta que eu quero espelhar, cliquei com o botão direito, vou colocar aqui Flip Along, em português, se não me engano, é virar. E aí eu vou escolher aqui, uma dica é tentar os eixos. Se você tentou o Red, não era esse, que é o caso aqui, não era o Red, vou dar um Ctrl Z, e aí eu vou fazer de novo, Flip Along, Green. Então era isso aqui mesmo que eu queria, a única coisa que preciso é chegar a porta para o lugar certo. Vou fazer a mesma coisa com essa porta aqui também, ó. Botão direito, Flip Along, no caso é o Red mesmo, e esse aqui também, Flip Along, Red. Ficou tudo no lugar certo. Agora a gente já tem todas essas portas aqui prontas também. Para fazer a esquadria aqui da frente, do corredor e da sala de estar, eu sugiro que vocês levem isso aqui de volta, lá para aquele lado, 30 metros, no meu caso. Porque vai ficar mais fácil da gente ver o que está acontecendo aqui. A gente vai ter as referências aqui do desenho técnico. Primeiro, olha só, vou fazer um retângulo aqui até o final. O retângulo que eu fiz foi exatamente seguindo o desenho técnico. Ó. Eu peguei aqui e vim até a parede. Vou dar um push-pull para cima, até que ele fique da altura da parede. E agora, eu vou começar a trabalhar um pouco isso aqui. Eu não quero que seja só um vidro, eu não quero simplesmente pegar aqui e pintar com vidro e acabou. O que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou criar várias folhas aqui que eu vou multiplicar para que elas possam ser abertas depois. E para isso eu vou criar uma esquadria também. Então aqui, ó, eu vou até cortar um pedaço do vídeo que eu vou mostrar para vocês como é que ela vai ficar quando pronta. Gente, olha só, eu busquei ele de um outro arquivo que eu tinha como referência para mostrar para vocês depois. O que eu quero no final vai ser isso aqui, ó, um conjunto de esquadrias de correr abertas ali naquele lugar. Então o que a gente vai fazer vai ser isso aqui, ó, vão ser várias, deixa eu deletar essas outras aqui, vão ser várias dessas aqui, ó, que são portas com o vidro e a esquadria. Então aqui o que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu fiz esse retângulo, né, recapitulando, eu vim aqui, peguei o retângulo, fiz um retângulo desse tamanho aqui, desenhei isso, push-pull até chegar ali em cima. Agora eu vou usar o divide, eu quero dividir isso aqui em partes iguais, então botão direito, vou dividir, e aí eu quero que isso aqui fique com mais ou menos 1 metro. No meu caso aqui deu 5 segmentos. Cliquei aqui, dividi então a minha aresta, na verdade, em 5 segmentos. Eu vou fazer uma linha na vertical aqui, para que eu possa dividir essa janela e, dando um push-pull nessa parte maior aqui, agora eu fiquei com duas partes aqui. Vou dar um push-pull nessa parte maior, para que ele suma. E eu fiquei só com essa porta aqui, que equivale a 1/5 desse vão. Então agora, ó, vou transformar isso aqui num grupo. Transformei em grupo. Fazer a mesma coisa que eu fiz com as outras. Nele vou dar um offset de 3 centímetros. Vou dar um push-pull aqui para criar o vazio.
Depois eu saio do grupo, vou fazer o retângulo do vidro e vou dar um push-pull para dentro de 1 centímetro. Transformei isso aqui em grupo e vou mover esse grupo para dentro de 1 centímetro. Então, olha só o que eu fiz aqui. Eu fiquei com o vidro e o resto da esquadria. Eu vou fazer um grupo com os dois, porque na verdade eu quero que eles funcionem juntos, né? Então eu selecionei o vidro e a esquadria, botão direito, criei grupo, e eu vou agora mover com o Ctrl X4 para que eu tenha aqui a porta toda colocada. Se eu quiser fazer com que ela fique já pronta para correr, em vez de eu simplesmente pegar aqui e fazer, mover com o Ctrl para cá, eu posso colocá-la para dentro um pouco. Para lá. A única questão é que ela fica um pouco mais para dentro ali. Para cá um pouco. Que aí a gente já fica com elas todas de correr, uma para trás da outra. Para fazer desse outro lado, se você não quiser fazer isso, não tem problema, você pode deixar aqui, só como eu tinha feito inicialmente mesmo. Peguei aqui, criei as 4 cópias ali. Uma dica para fazer desse outro lado é o seguinte, eu não preciso modelar tudo. Eu posso simplesmente pegar isso aqui e rotacionar para o outro lado. Peguei o eixo de rotação aqui, peguei a porta e rotacionei para cá 90. Mas espera aí, então, vou ficar sem a porta do outro lado? Não. Se você for trabalhar desse jeito, aqui o Ctrl também tem a mesma função. Selecionei tudo, peguei rotacionar, parei aqui na referência, peguei o lugar que eu quero girar e apertei o Ctrl. Com isso eu fiquei com o original e estou com uma segunda cópia aqui que eu vou colocar 90 graus e eu tenho aqui já a minha porta praticamente pronta. A única coisa que aconteceu é que ela ficou um pouco menor. Então, como é que eu vou fazer? Eu apertei o S no conjunto todo, eu estou com o conjunto todo selecionado, estou com isso aqui tudo selecionado. Vamos S, então as 5 portas aqui. Apertei o S e vou agora estender até chegar na parede. Resultado, eu fiquei com todas as esquadrias aqui. Vou deletar essa, né? Aquela antiga que eu trouxe como referência. E vou ficar com as janelas certinhas. Se eu quiser abrir, eu simplesmente vou pegar alguma delas e vou mover para onde eu quero. Não sei para que lado eu vou mover para cá. Também vou mover para cá. Então já fiquei com as portas abertas. O que eu vou fazer agora vai ser mover isso tudo que eu fiz aqui. Vou mover para cá os 30 metros. E aí eu já sei, não tinha como referência os 30 metros. E eu vou colocar a cobertura de volta ali, que eu já não vou precisar tanto dessa cobertura solta. Nesse caso eu movi 25, né? Então estou voltando com ele para o lugar. Então ao final dessa modelagem, vocês devem estar com isso aqui. Essa situação. O projeto não é exatamente esse, né? Eu fiz algumas coisas aqui que eram mais para explorar alguns temas do SketchUp. E para fechar, a única coisa que vocês vão ter que fazer vai ser o seguinte, vocês vão ter que vir aqui, viram que sobrou umas linhas aqui, talvez um de vocês nem tenha sobrado, mas se tiver sobrado, vocês vão vir aqui e vão descobrir onde está essa linha e apagar com o Shift apertado, que aí vocês vão conseguir sumir com isso e deixar desse jeito. Como eu disse, o projeto não é exatamente esse, mas para a gente fazer aqui, a gente consegue usar ele desse jeito. Próximos passos, eu vou pegar isso aqui. Agora, como eu vou criar outras coisas aqui, eu prefiro fazer um grupo com isso tudo, para facilitar um pouco. Então, eu selecionei tudo que eu modelei. Então, tá aqui, esquadria, porta, janela, piso, parede, teto, tá tudo aqui. Selecionei tudo, botão direito, criar grupo. E nesse caso eu vou mover de volta para lá, só para eu ter a referência. Porque agora eu vou, no próximo vídeo, eu vou modelar essa parte externa, vou fazer esse deck aqui,
para a gente poder finalizar e depois colocar isso no terreno. Então a gente tem isso aqui, com isso a gente finaliza essa terceira parte do projeto. Lembrem-se de salvar o arquivo de vocês. Então, até mais. No próximo vídeo a gente vai ver alguma parte das áreas externas.